Informações, vamos ficar bem informado também sobre o mundo dos famosos, Sim, que é tão gente. bom saber o que acontece também, né, Gabi? Claro, tem um monte de notícia boa pra gente dar e você conversar com suas amigas depois, o resto do dia. Falando em aniversariantes, que é o primeiro assunto sempre, Uhum. a gente tem um aniversariante já nesse estúdio, vamos falar dele. Ele fica andando pra lá e pra cá como se o assunto não fosse com ele. Exato. Parabéns, Matias! Parabéns! Tudo de bom, querido? Entra aqui. Felicidades pra você. Vem cá pra gente dar um abraço. Vem cá. Sei que você não gosta de aparecer, mas vem cá, vai, vamos aproveitar, dar um abraço ao vivo. Parabéns, viu? Muita prosperidade e saúde pra você sempre. Um querido que segura as pontas da gente aqui no estúdio todos Parabéns, os dias. viu? Ele e o Matheus, é a dupla, Matheus e Matias. Parabéns, viu, queridão? Tudo de bom pra você, tá? Curta muito seu dia, feliz ano novo. Eu sei que a carta dele não saiu tão boa, né? A carta dos aniversariantes da semana, né? mas ele vai fazer disso um bom proveito no ano todo. Ficou com vergonha, foi? Um pouquinho. Quem mais tá de aniversário hoje, Gabi? Além do Matias, né, nossa estrela aqui do Revista da Cidade, tem a maravilhosa Lili Tomlin, da série Grace and Frank. Muito boa, parabéns, Lili. Fora ela, também tem a Glória Estefan, a cantora cubana. Maravilhosa, parabéns. O jornalista Heraldo Pereira, lá da Globo. Parabéns, Heraldo. Assim como o ator, diretor e artista plástico Nelson Baskerville. Faz aniversário hoje também. Daniel Del Sarto, ator e cantor, tá soprando as velhinhas. O Luciano Amaral, ator e apresentador. O Thiago Rodrigues, ator lá da Globo. O Max Fercondini, que passou uma vergonha esses dias lá no programa da Fátima. Tá sabendo? Não. Fátima, ele tá namorando há 9 anos. Aí a Fátima falou, e aí, quando vai casar? Quando vai casar. Ficou uma saia justa. Oh. Eu li isso, eu não lembrava que era com ele. Mas eles devolveram, mas meio que a altura, bem. né? Foi uma agulhadinha. Um beijo pra você, Quem mais? Max. Tem a Juliana Loma, atriz e modelo. E pra finalizar, a cantora e atriz americana Zendaya Coleman. Parabéns pra todos vocês. Vamos começar falando do Biel, então? A gente já Vamos, né? solta a bomba logo Solta de cara? a bomba logo de cara. Olha lá, ó, começou a contagem regressiva. Fica um negócio forte aí, ó. Edu, o que vem por aí? Bom, a gente sabe aí, né, que aquela jornalista, a Júlia, que, enfim, acusa o Biel de assédio sexual, ela abriu um processo e ontem aconteceu a primeira audiência desse processo, só que o Biel não apareceu, gente. O Biel não compareceu a essa audiência. Mas ele não é obrigado a comparecer? Então, mediante o recebimento da notificação. Os advogados do Biel dizem que ele não recebeu a notificação de comparecimento, porém os advogados dele compareceram. O importante era que o Biel estivesse lá nessa audiência, porque os juízes que vão apurar o caso, se eles entendem, né, se eles percebem que o réu, né, no caso o Biel, comparece à sessão, comparece à audiência, ele está disposto a reparar os erros cometidos. Sim, isso demonstra boa fé, né? E aí a pena costuma ser mais branda. Então, se ele comparecesse, provavelmente ele já sairia de lá com a pena dele. Biel, você vai ter que doar cestas básicas, vai ter que prestar serviço comunitário. Como ele é uma pessoa de posses, provavelmente ficaria com a opção da cesta básica. Só que ele não compareceu. E o não comparecimento dele, né, a nova audiência foi marcada para outubro, se eu não me engano, e a nova audiência dele, se ele não comparecer, obviamente, a pena pode ser maior ainda, porque os juízes podem entender que ele está fugindo da causa. E aí, até o momento em que o Biel compareça, dê a sua versão dos fatos para os juízes fazerem as avaliações. Nesse caso, né, a gente está trabalhando aqui com o mundo das possibilidades. A gente não está falando que o Biel vai ser preso ou que o Biel vai ter que pagar a cesta básica, até porque quem vai definir isso são os juízes. Sim. Mas, na maioria das vezes, quando o réu não comparece à primeira audiência, ele perde o direito de prestar esses serviços comunitários. Então, porque isso demonstra que ele não está ligando, ou não está ligando muito pro caso, né? Deu de ombro para a justiça, não está com boa vontade. Então isso pode ser um complicador para ele, sim, nesse caso. Sim, sim. E tem muita gente torcendo para que ele, enfim, e é difícil dizer pelo, que ele pelo mal que ele fez. Não né? sabia, sendo que os advogados dele compareceram e sabiam, Exato. né? Provavelmente ele não recebeu a notificação formal porque o Biel acabou de mudar de endereço. Ele estava lá no Rio de Janeiro, morando sozinho, e agora ele voltou para casa dos pais em Lorena. Então, talvez a notificação tenha chegado lá na casa dele no Rio de Janeiro e ele estava em Lorena. Sim. E deu de ombros para a situação. Mas se ele não apareceu, provavelmente isso foi uma instrução que os próprios advogados dele fizeram. Pode ser. Mas da forma como você está colocando, dá a impressão de que é um tiro no pé. Completamente. É completamente um tiro no pé, porque ele já sabia
não tem como falar que o Biel não acompanha as notícias que saem do mundo deles, sobre ele. Tanto é que ele bloqueou a gente aqui do Revista da Cidade nas redes sociais. Definitivamente. Bloqueou a gente lá no Estadão, sobre as redes sociais, bloqueou um monte de jornalista porque estava ventilando as informações. E a gente tem publicado e tem falado sempre sobre a data dessa audiência. Ele não compareceu porque ele não quis, não é porque ele não sabia, porque ele não quis ou por orientação dos próprios advogados. Agora, o que vai acontecer, o tempo dirá. A gente só sabe que fica mais complicado para ele. A gente não tem a informação de que ele, de repente, mandou algum tipo de atestado, alguma questão médica envolvida. Não temos essa informação por enquanto. Não. Sabe-se que ele estava viajando, fazendo um show, mas isso independe das obrigações judiciais. Se ele está, isso para qualquer tinha que marcar o que fosse, imagina. Para qualquer cidadão comum, se você trabalha, se você, sei lá, tinha que levar o seu filho na escola, não importa. É uma convocação judicial, você tem que comparecer. Mas ele está fazendo show ainda? Ele não estava quietinho, sem trabalhar? Caíram bastante. O que eu descobri é que nesse final de semana ele estava lá em Sorocaba como príncipe de um baile de debutante. Porque de final de semana era quando ele fazia mais shows. Se ele estava sendo príncipe de baile de debutante num final de semana, em pleno sábado, é porque tinha show cancelado, viu, Rê? O que mais? Vamos falar do Gustavo Lima, cantor sertanejo, que ele está com um cachê lá embaixo. Lá embaixo, assim. Perto do que era, né? Pois é, vamos falar assim, ele está ganhando 90 mil reais para se apresentar. Ele aceitou esse cachê para cantar, para fazer uma apresentação na formatura de um curso de faculdade. Só que esse valor é muito, mas muito abaixo daquilo que ele costuma pedir para os shows que ele faz normalmente. O cachê dele está estimado aí na casa dos 250 mil, 300 mil, só que ele topou esse valor porque a agenda dele não está lá na altura, assim, ele não está com muitos compromissos, né? E o Gustavo, ele está num momento importante da carreira dele, que ele acabou de lançar um DVD, que é o 50/50, né? Que, na verdade, a gente lê meio a meio, que é metade música de balada, metade música romântica. E ele, enfim, ele está nesse momento que ele precisa divulgar esse trabalho para vender também o DVD, né? Então ele aceitou esse cachê então de 90 era quanto mil. Antes? Era entre 250 e 300 mil. E está recebendo 90 mil. 90 mil. E aí, nesse mês agora de setembro, a agenda de show deles, a agenda de show dele lista 14 apresentações. Dessas 14 apresentações, somente em 2 ele vai fazer o show solo. Nos outros são em festivais ou em eventos agropecuários, que aí os cachês costumam ser menores mesmo. Então aí, porque ele não precisa levar toda a produção, palco, essas coisas, e eles acabam pagando um cachê menor. E para eles é importante porque setor agropecuário, né, música sertaneja, tem uma ótima relação. Claro. Só que é um pouco preocupante saber disso. A gente sabe que não é falta de interesse do mercado pelo trabalho do Gustavo Lima, e sim a crise, né, gente? Está afetando todo mundo. Todos os artistas estão tendo que baixar seus cachês. Isso não significa que ele está em baixa. O contrário, ele está em alta, está fazendo DVD, lançando trabalho novo. Então isso significa que o artista está a todo vapor, né? Exato. O problema é esse momento econômico, né? Mas todo mundo baixou cachê, viu? Todo mundo. Ivete, que tinha um dos maiores cachês, o Luan Santana, o Wesley Safadão. Tem um monte de gente aí tendo que dar uma reduzida nos custos. Tá certo. O que mais? Vamos falar da Anitta? Vamos falar de barraco, gente. Barraco que não existe mais, tá? Então... barraco finalizado. Acabou, boa notícia. Acabou. Lembra que a Anitta e aquela cantora Alexa, elas não se davam muito bem, né? Sim. As duas são funkeiras, tinha todo um teretetê aí por trás. Só que aí ontem a Alexa foi lá no Música Boa ao Vivo, que é o programa que a Anitta apresenta no canal Multishow, e as duas até postaram fotos juntas, que trocaram elogios, estavam super amigonas. Só para o pessoal de casa entender aí essa história, é o seguinte, a Anitta era empresariada por uma moça lá do Rio de Janeiro, e a Anitta caiu fora, parou de trabalhar com essa moça, que é a Camila Fialho, porque falou que ela estava desviando verba dela. Sim, me lembro. O que essa Camila Fialho fez? Lançou a Alexa no mercado para concorrer com a Anitta. Mas a Alexa não continua mais com ela. Também não, só que quando a Alexa foi lançada, ficou gerando aquele atrito entre as duas. A Anitta dava alfinetada de um lado, a Alexa do outro. Aí no ano passado a Alexa também resolveu romper com essa moça, com a Camila Fialho. A Valesca Popozuda também, viu? E enfim, aí acabou toda a briga, toda a confusão. E agora elas se reencontraram.
trocaram elogios. Aí a Anitta até aproveitou para tirar um sarro da situação. No Snapchat, a Anitta escreveu assim, ó. Falou assim, ó. Ela tá tentando roubar meu lugar até de apresentador. Estou irritadíssima hoje. Brincando com as piadas, com os assuntos que rolavam. A gente tem um videozinho pra mostrar? Vamos ver? Vamos. Ah, tá vendo? Tá vendo? Acabou o climão. Quer dizer, o climão entre elas, na verdade, foi criado por causa dessa rivalidade causada aí pelo escritório que as atendia, né, na época. E a gente consegue perceber que entre elas, falando aí da artista, da pessoa, não existe absolutamente nada. Pois é, né? Nada como o tempo pra curar e apagar essas coisas ruins aí. Verdade. Né? Falando de Anitta, a Anitta está super cotada pra apresentar o The Voice Kids no lugar do Thiago Leifert. Mentira! Pois é, quem conta essa notícia é a Lígia Mesquita, lá da Folha de São Paulo. E fora ela, ainda tem na disputa o Márcio Garcia, o André Marques e o Zeca Camargo. Ah, mas o Márcio Garcia já tá com o projeto dele lá. Sim, mas é que é por temporada, né? Então não vai ser contínuo. Então o nome dela surgiu e ela já foi cotada para a primeira temporada. Ah, é verdade. Então o nome dela surge aí. O Zeca Camargo tem aquela rejeição ainda rolando em cima dele, talvez né? Seria para passar um pouco pano na imagem dele. Pode ser. E o André Marques, que ele vai bem lá no Superstar, mas como apoio lá da Fernanda Lima. Só que eu não sei se ele teria tanto tato aí pra criançada. Eu gostaria mais do Márcio Garcia ou da Anitta. O Márcio Garcia seria bem indicado, até porque ele já teve um programa com crianças, Gente Inocente, né? Eu adorava. Super fofo, e ele mandava muito bem, ele manda muito bem, né? Eu gosto dele como apresentador. Tá tempo de mais uma em 10 segundos? Vamos lá, Camila Queiroz deu toco em Luan Santana, gente. Eles saíram pra jantar antes dele gravar o DVD e tudo mais. E teve aquele momento do beijinho lá, do selinho. Ele ficou apaixonadíssimo por ela. Só que ela já estava envolvida com o Kleber Toledo. Aí não rolou para Luan Santana. Não rolou e não vai rolar. Segue a vida, Luan. Segue em frente. Vida que segue. E a gente volta amanhã, né, querido? Sim, amada. Até amanhã, viu? Ótima tarde pra você, então.